Geografia, para muita gente, essa palavra logo traz na cabeça aquelas listas enormes de países, capitais, rios. Mas e se a verdadeira geografia não tivesse nada a ver com decorar mapas e sim com aprender a ler o mundo à nossa volta? É sobre essa ideia que a gente vai conversar hoje. Vamos ser sinceros. Quem não se lembra daquela aula de geografia que era basicamente uma lista sem fim de nomes para decorar? Uma matéria que, vamos combinar, parecia não ter nenhuma conexão com a vida real. Mas, e se essa imagem estiver completamente errada? E se a geografia for, na verdade, outra coisa, muito mais interessante? Olha só esse contraste. De um lado, a gente tem a geografia tradicional, essa da decoreba, da informação solta, da aprendizagem passiva. E do outro, a geografia crítica, que tem um foco totalmente diferente: entender o mundo, formar cidadãos, investigar ativamente. Foi justamente essa segunda visão que começou a provocar uma verdadeira revolução no ensino aqui no Brasil. Então, para a gente entender bem a solução, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar para o problema. Afinal, o que tinha de tão errado com esse modelo antigo de aula de geografia? Pois é, a crítica a esse modelo antigo era pesada. Pensa bem, a geografia era vista como um monte de fatos isolados, sabe? Um conteúdo todo picotado, sem nenhuma conexão com a vida real do estudante. O aluno era tratado como se fosse um depósito de informações, e não alguém que pensa ativamente. E o resultado disso? Bom, o resultado era uma matéria que não servia para formar uma consciência crítica sobre o lugar onde a gente vive. Só que, felizmente, essa forma de ensinar começou a ser muito questionada. Uma nova visão estava surgindo. E ela não veio do nada. Foi impulsionada por grandes transformações que o país estava vivendo. Essa mudança não foi por acaso. Ela foi um reflexo direto de um momento histórico importantíssimo: a redemocratização do Brasil. Ali, nos anos 80 e 90, com o fim do regime militar, a sociedade começou a exigir uma escola diferente. Uma escola que formasse cidadãos críticos, participativos e não só gente que repetia informação. E a geografia, claro, estava bem no centro dessa discussão toda. E é exatamente nesse contexto que surge a figura central da nossa análise de hoje: a educadora Heloísa Calai. Foi ela, com sua obra Geografia na Escola, que basicamente consolidou as bases para a gente pensar e ensinar geografia de um jeito completamente novo no país. Tá, mas então qual era a grande sacada da Calai? O que ela propôs de tão revolucionário? Era algo ao mesmo tempo muito poderoso e, quer saber, muito simples de entender. A proposta era basicamente transformar a geografia numa ferramenta para ler o mundo. O conceito-chave é esse aí: ler o espaço. Para Heloísa Calai, o objetivo da aula de geografia não é fazer alguém decorar o mapa, mas sim ensinar a pessoa a interpretar as histórias que aquele mapa está contando. É sobre decifrar as relações, as injustiças, as transformações que moldam o lugar onde a gente vive, sabe? É como se o espaço fosse um texto a ser lido. E olha, essa ideia vai ainda mais fundo. Tem uma frase dela que é muito forte: ler o espaço é ato político. E faz todo sentido, né? Porque no momento em que alguém entende como o seu bairro, sua cidade ou seu país funciona de verdade, essa pessoa ganha a consciência crítica, que é fundamental para poder agir e, quem sabe, transformar essa realidade. Mas na prática, o que isso significa? Bom, significa olhar para a cidade e começar a se perguntar por que o transporte público é melhor num bairro do que no outro. Significa conseguir conectar a falta de saneamento básico em uma rua com decisões políticas muito maiores. É, no fim das contas, entender como a nossa vida aqui, no nosso cantinho, está ligada a eventos que acontecem do outro lado do mundo. Ok, a teoria é incrível, né? Mas a pergunta que fica é: como é que isso funciona na prática dentro da sala de aula? Então vamos ver agora como essa ideia transforma o ensino de verdade. A primeira e talvez a maior mudança está no papel de quem ensina. O professor deixa de ser aquele mero repetidor de apostilas, sabe? Para se tornar um mediador do conhecimento. Ou seja, alguém que está ali para provocar perguntas, para guiar as investigações e para ajudar a turma a construir o próprio saber. E claro, o conteúdo da aula também muda completamente. A aula não começa mais falando de um rio lá na Europa que não tem nada a ver com a vida do estudante. Não, ela começa com a realidade próxima, a rua, o bairro, os problemas que estão ali do lado. E para analisar tudo isso, se usa de tudo um pouco. Mapas, claro, mas também fotos, vídeos, dados de estatística e até ferramentas digitais, como o Google Earth. E falando em mapas, a Kawai tem outra frase que é certeira: mapas não são enfeites. Perfeito, né? Eles não estão ali para decorar a parede da sala.
Eles são, na verdade, ferramentas de pensamento, de análise e até de denúncia. Um mapa, se a gente souber ler, pode escancarar desigualdades de um jeito, nossa, muito poderoso. E tudo isso que a gente conversou nos leva a uma questão fundamental. Qual foi o impacto real de todas essas ideias? Será que elas ficaram só no papel, na teoria, ou realmente mudaram a educação aqui no Brasil? Bom, a resposta é que o impacto foi imenso. E ele pode ser visto em várias frentes. Para se ter uma ideia, a obra da Calais se tornou referência em pelo menos 6 áreas-chave da nossa educação. Ela influenciou desde a definição do currículo nacional até a maneira como os novos professores são formados. A gente pode até pensar nesse processo de mudança em etapas bem claras. Primeiro, a Kaolai ajudou a redefinir o próprio propósito da geografia na escola. Depois, ela fortaleceu os métodos de ensino mais críticos, mais investigativos. E, por fim, as ideias dela se tornaram tão influentes, mas tão influentes, que ajudaram a moldar as diretrizes curriculares nacionais, como a famosa BNCC. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. A visão da Kaolai não é mais só uma alternativa. Hoje, ela é o padrão. É a base para a formação dos novos professores de geografia, é o que cai nos concursos públicos, é o que está nos livros didáticos mais modernos. Pode-se dizer que, no campo das ideias, ela venceu o debate. E, para a gente fechar, fica uma provocação. A proposta da Calai é, no fundo, um convite para que cada um de nós se torne um leitor do seu próprio espaço. Então, da próxima vez que estiver andando por uma rua, por um bairro qualquer, quem sabe não vale a pena parar e se perguntar: que história este lugar aqui está me contando? Uma história sobre poder, sobre desigualdade, sobre a nossa sociedade? A busca por essa resposta, essa sim, é a verdadeira aula de geografia.